Então, boa noite. Primeiro, parabéns pelo jornalismo. Sou ouvinte também, espectadora, e o jornalismo que vocês fazem ajuda em muito, não só na dilatação da democracia no Brasil, mas também na formação política nossa, porque traz informação de qualidade. E, infelizmente, nós estamos aqui para discutir esse episódio terrível, né, em que um deputado federal usa a imunidade parlamentar como escudo para tentar se blindar de discursos racistas praticados contra o continente africano e de erros conceituais absurdos. Primeiro, tentando homogeneizar o continente africano, desconsiderando, apagando e rasurando toda a diversidade que configura e formata aquele continente. E segundo, associando o QI dos africanos com o QI de macacos, e isso resgata toda uma estrutura racista e pior, dizendo que os africanos não têm qualidade, potencial cognitivo para a construção de democracias. Quer dizer, é uma fala racista. Quando nós tomamos conhecimento dessa fala, nós já entramos com o pedido para que o nome dele fosse encaminhado para o pedido para o Conselho de Ética, e depois outros parlamentares vieram somar a essa ação, dando mais robusteza, trazendo mais argumentos, e agora a gente quer que a Câmara se posicione. Nós não podemos tolerar que o Congresso Nacional, que deveria ser símbolo do projeto de sociedade que nós queremos construir, que acabe cristalizando pensamentos racistas arcaicos que nós temos que superar. Deputada, boa noite. Esse deputado Gustavo Gayer é useiro e vezeiro em praticar os maiores absurdos. Inclusive lá em Goiás, já que a escola sem partido não foi aprovado, né, esse projeto abjeto não foi aprovado, ele coloca em prática lá em Goiás uma espécie de escola sem partido própria, né? Tem lá um site em que as pessoas denunciam professores que eles acham que estão doutrinando as crianças, os alunos na escola, e outras barbaridades. Fez recentemente uma universidade tirar da relação de livros de um vestibular o livro do Marçal Aquino, porque ele achava que era imoral. Fez uma professora ser demitida porque tinha uma frase do Elliot Sica, ou seja, ele, na verdade, esse macaco que ele cita aí, se juntar aqueles três que estão ali nesse podcast, o macaco tem um QI muitíssimo mais alto que o daqueles três. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: ele já faz tantos absurdos, tantas barbaridades, fez agora mais essa, e ele continua lá, assim como outros, assim, Nicolas Ferreira. A senhora acredita mesmo, tem fé que a Câmara chegue ao ponto de caçar o mandato de Gustavo Gaia, mesmo ele tendo feito tantas barbaridades e continuando ileso nesses 6 meses que ele é deputado? O problema é que esses deputados bolsonaristas, eles desenvolvem a fórmula praticada pelo Bolsonaro, que é discursos racistas, LGBTfóbicos, misóginos, práticas de fake news, e para conseguir popularidade e cada vez mais alcance nas redes sociais. Para eles, o algoritmo está acima da ética, o algoritmo está acima da legislação brasileira. É algo preocupante. Nós vimos hoje, nós paramos com o governo Bolsonaro, que tentou esvaziar um pouco o conteúdo democrático que é no Brasil e organizou uma estrutura de golpe que fracassou porque o Bolsonaro é um incompetente. E esses bolsonaristas seguem a mesma regra. E esse Gustavo Gaia é um exemplar disso. Olha, se ele vai ser caçado ou não, aí não cabe mais a nós, mas o que cabe a nós, mandatos do campo progressista, compromissado com a legislação brasileira, cujo pé está ligado aos movimentos sociais, movimentos de luta, é fazer essa resistência, fazer essa luta. E clamar também uma mobilização popular para que haja uma pressão para que o deputado seja punido. Se vai ser cassado ou não, aí é uma coisa que depende exclusivamente do Conselho de Ética. Mas a decisão do Conselho de Ética vai estar em sintonia com o clamor popular. Por isso que nosso papel é divulgar essas barbaridades que são ditas no submundo da internet e também em alguns momentos no plenário, para que a sociedade saiba o que está acontecendo no Congresso e possa cobrar. A vitória do Luiz Inácio Lula da Silva
foi um recado que o Brasil deu de que não tolera mais a necropolítica, o discurso do ódio, as fake news. Então, o Congresso tem que estar em sintonia com os anseios populares, que pedem justamente uma nova política que não reproduza tudo aquilo que o Bolsonaro fez e que os bolsonaristas insistem em fazer, represando qualquer tipo de avanço do Brasil e resgatando estruturas antigas, arcaicas de preconceito que formaram o nosso país. Então, cabe a nós essa pressão e parabenizo o jornalismo pela belíssima cobertura que tem dado a esse processo, porque difundir essas informações é fundamental para que haja ou não punição desse parlamentar. Né? A gente tem algumas aí para reproduzir agora aqui na tela, além, é claro, da senhora e de alguns colegas da senhora, também houve outras manifestações. Por exemplo, a Advocacia Geral da União emitiu uma nota ali em que repudia, não é, as declarações feitas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ele cita aqui as falas e fala que para ele e para a ministra Aniele Franco, essas declarações são inadmissíveis num contexto democrático que exige respeito pleno a todos os cidadãos e cidadãs e compromisso inequívoco da sociedade, principalmente dos agentes políticos. A AGU e o Ministério da Igualdade Racial anunciarão, aliás, a medida que vai ser tomada tão logo seja concluída a análise jurídica do fato. Não parou por aí. No Twitter, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele disse que acabou de enviar ao Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, para a Câmara também, para a PGR, e o vídeo que a gente mostrou agora há pouco, ele disse que a imunidade parlamentar não é escudo para quem pratica crimes. Foi o que disse o ministro Silvio Almeida. Quero te ouvir também sobre esse congresso, né? Sobre os colegas que a senhora tem hoje na Câmara dos Deputados, né, sobretudo. Que congresso é esse, né, que dá espaço, por exemplo, para que duas mulheres trans estejam ali participando, mas também, né, ou aliás, que país é esse, né, que dá espaço também para pessoas com essa visão de mundo aí, deputada? Então, nós temos um congresso, a cada legislatura que passa, surge a narrativa de que é o congresso mais conservador da história. Mas, na verdade, a estrutura parlamentar brasileira sempre foi conservadora. Por isso que eu sempre me posicionei radicalmente contrária ao parlamentarismo, porque nós, se pegarmos as câmaras municipais e o Congresso brasileiro, eles traduzem a faceta mais conservadora da sociedade. Em contrapartida, a gente consegue avanços por meio de governos progressistas como Luiz Inácio Lula da Silva e outros que passaram. Então, nesse sentido, o Congresso, por mais conservador que seja, a gente conseguiu furar as bolhas dele. Pela primeira vez na história, nós temos duas travestis eleitas ali. Isso parece pouco, mas nós estamos falando de uma sociedade, de uma comunidade que 90% dela está na prostituição. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, segundo relatórios da UFMG, pesquisa da UFMG, 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. É um grupo que tem extrema vulnerabilidade social. E nós conseguimos nos mobilizar, furar essa bolha e eleger duas travestis, sendo que, abre parênteses, eu fui a deputada federal mais bem votada da história de Minas Gerais. E quando fui candidata a vereadora, eu fui a vereadora mais bem votada da história do parlamento de Belo Horizonte. E segundo pesquisas para a prefeitura deste ano, eu estou em primeiro ou segundo lugar nas pesquisas, dependendo de qual instituto que cobra. Ou seja, há uma força progressista se organizando no Brasil que não só fortaleceu e garantiu a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva, mas também reconhece que esse ultraconservadorismo aprofundou a crise que o Brasil estava. Então, por mais conservador que seja esse plenário, que seja esse congresso, a gente tem tido alguns avanços. E as nossas vitórias traduzem um pouco disso. Agora, infelizmente, os discursos discriminatórios, homofóbicos, tive a postura do Nicolas Ferreira a colocar uma peruca no Dia das Mulheres, um claro episódio de transfobia, que traduz que ainda ali, infelizmente, é um show de horrores. Né? Por isso, nós clamamos e exigimos punições mais severas para esses parlamentares.